Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesta manhã. E esta palavra se encontra no Salmo de número 51, versículo de número 11, que diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Esta é uma oração do salmista Davi, quando escreveu o Salmo de número 51. E sabemos que Davi foi um grande escritor, um grande poeta, onde muitas das composições que nós temos nos Salmos, quase na sua, talvez uns 50% ou bem mais que isso, quase na sua maioria, são salmos escritos por Davi. Tanto que há algumas pessoas que chegam a pensar que foi Davi que escreveu todo o livro dos Salmos, né? Os Salmos, mas ali a gente tem alguns salmos de Asaf, de Moisés, né? Salmos também de Salomão, alguns salmos variados de alguns outros homens também. E é interessante porque o livro dos Salmos é uma expressão da alma, é uma forma de eles exporem aquilo que estavam no coração, expor aquilo que estava na alma, expor aquilo que estava dentro dos seus sentimentos, né? Uma melodia, uma canção, como nós temos hoje as canções que acabamos de ouvir aqui no programa. As pessoas têm, né, sua forma de melodia e de cantar os louvores de adoração, de gratidão a Deus. Os salmos não têm sempre a mesma linha ou o mesmo modelo. Tem salmos que são salmos de penitência, pedido de perdão. Tem salmo que são dúvidas, são angústias. Tem salmo também que é uma oração pedindo a punição de outras pessoas. E assim as suas várias categorias que são colocadas no livro dos Salmos. E nós temos aqui o Salmo 51. E esse salmo, segundo o que nós estudamos na Bíblia, percebemos que ele é um salmo feito por Davi quando cometeu um pecado ali contra Deus, quando ele teve um relacionamento com Betseba. E a Bíblia diz que ao ter esse relacionamento com Betseba, então o Davi, ele é repreendido pelo profeta Natã, e depois desta repreensão, acredito que ele faz esta composição deste salmo, orando, pedindo perdão a Deus. Esse não é o único, né? Ele tem outros salmos que leva a esse mesmo entendimento de que ali ele estava aflito, estava vivendo angustiado, quando ele diz: olha, enquanto eu estou calado, os meus ossos estão se quebrando, né? Aonde eu vou me esconder da presença do Senhor? Para onde eu fugirei? Onde eu vou colocar a minha cama? E ele entra nesse Salmo 51 com expressões de muita angústia, dizendo que: olha, Senhor, eu fui formado em iniquidade, em transgressão, em concebeu a minha mãe. Então ele é um homem aqui que está angustiado no seu coração, dizendo: renova em mim, né? Cria em mim, coloca em mim. E aí ele diz essa expressão: não retires de mim o teu espírito. O que Davi queria de fato dizer com essa expressão? Qual a convivência de fato de Davi com o Espírito Santo, com Deus, para chegar ao ponto de dizer isso? E eu acredito que o que levou Davi a dizer: não retires de mim o teu espírito, foi aquela convivência no palácio. Davi, antes de ser rei, ele foi chamado para servir no palácio. O Saul perdeu a unção de Deus. É o que a Bíblia diz, assim, que a partir de hoje Deus está retirando de você a unção, né? A presença do Espírito de Deus foi retirada de Saul. Saul perdeu e ficou apenas com o governo ali para governar, para reinar, mas sem a unção do Deus que estava na vida dele. Ele ainda estava na frente do trabalho, na frente do comando da nação, mas não tinha mais a unção de Deus sobre a sua vida. E Davi conviveu com isso porque ele foi convidado justamente sob essas circunstâncias. Isso marcou a sua primeira oportunidade no palácio. Alguém disse: olha, existe um rapaz, né, que é sisudo de palavra, honesto, direito, uma pessoa boa, e essa pessoa, ele pode ser chamado, ele sabe tocar, e ele tem um temor de Deus no coração, traz ele para cá. Então ele foi levado para o palácio nessas circunstâncias
em que o rei a quem ele servia havia perdido a presença de Deus na sua vida, havia perdido a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí a Bíblia diz, querido, que um espírito mau se apoderou de Saul, e 3 vezes, pelo menos, a Bíblia vai mencionar que esse espírito mau se apoderou de Saul e tentou tirar a vida do próprio Davi, que estava ali tocando a harpa, e ao tocar a harpa, a Bíblia diz que os ânimos, o espírito mau saía de Saul e ele se acalmava, mas não havia o retorno da presença do Espírito Santo. Então, quando Davi peca, comete os seus pecados, os seus erros, a primeira angústia que toma conta do seu coração foi essa: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim. Então Davi, acredito eu, que estava preocupado. Meu Deus, se eu perder o teu Espírito, se eu perder a tua presença, se eu perder a tua comunhão, como eu vou viver? Um espírito mau se apoderando de mim. Então talvez tudo isso passou pela mão do salmista, pela cabeça do salmista, e ele entrou nesse momento de oração, de penitência, de busca constante para que Deus tivesse misericórdia dele e não deixasse o Espírito Santo sair de sua vida. Queridos, a presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. O Espírito Santo, a presença do Senhor, é algo mais glorioso que nós podemos ter. Inclusive o Paulo Neto gravou uma canção recente agora, Tua Presença, uma canção muito bonita, e ela reflete isso, ela reflete esse momento de não perder a presença de Deus por nada. Paulo Neto vai cantar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir essa canção agora, logo após a mensagem. E às vezes você está vivendo a sua vida aí, fazendo até a obra de Deus, lidando com as coisas de Deus, mas ainda não percebeu que o Espírito Santo não está mais operando na sua vida, porque você entristeceu ele de alguma forma. E Paulo diz: olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o selo que garante a nossa vida para com Deus, com propriedade de Deus, é o penhor que nós recebemos. A Bíblia diz que Sansão pecou, e a mulher gritava, a Dalila dizia: levanta-se, está vindo os filisteus. E a Bíblia diz que ele levantava-se, quebrava as cordas, levantava, quebrava as amarras que estavam sobre ele e ia contra os filisteus. Mas aí diz o texto que daquele dia que ele quebrou a aliança com Deus, que ele perdeu a comunhão com Deus, que rasparam ali a sua cabeça, tiraram aquele cabelo que era o pacto, a aliança que ele tinha, erros terríveis da sua vida. E agora você está aí dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? Tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer para viver sem a tua presença? E eu quero dizer para você: ore mesmo, porque quando você ora, quando você se coloca nos pés do Senhor, Ele para ouvir o teu clamor, as tuas orações. Ele para enviar a sua presença, renovar o Espírito que está em você, para que você possa viver a presença de Deus aqui na sua vida. Então, faça como Davi, querido. Não queira viver uma vida sem a presença. Trabalhar, ganhar dinheiro, viver a vida, fazer até a obra de Deus, pregar, subir a um púlpito, estar na igreja, mas estar sem a presença de Deus. Não queira isso. É a pior coisa que um ser humano possa viver, é ter vivido a presença do Espírito e depois viver sem essa presença. Não aceite viver como Saul. Não aceite viver como outros homens viveram também sem a presença. Mas faça como Davi. Não retiras de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Que Deus em Cristo fale fortemente ao seu coração com esta palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que quer ouvir essa mensagem de novo, quer compartilhar essa mensagem, nós vamos deixar aqui nas nossas redes sociais, tá? Nós temos aí o Instagram, Facebook, YouTube, e a gente posta esta mensagem lá para que você seja edificado. Então se inscreva, participe das nossas redes sociais, deixa aí o seu like, curte, compartilha, se inscreve e vamos juntos, seguindo juntos e compartilhando a palavra de Deus que pode avivar e mudar o seu coração. Deus te abençoe
em nome de Jesus.